Eu sou o Carlson Galdino. Eu sou o Daniel Pimentel. E vamos lá. Está começando o Politcast. Sim, tem um ponto interessante nisso, né? Que você falou do anonimato no começo, mas esse histórico impede que tenha um anonimato do que aconteceu em determinada carteira. O anonimato eu acredito que está mais associado a quem é o dono de cada carteira, não? Você não cria dinheiro do nada. A não ser, no modelo atual, o Banco Central cria dinheiro do nada, né? Ele tem um poder. Aí, claro que existe uma regulamentação desse dinheiro que vai ser criado, mas a Casa da Moeda, ela cria dinheiro do nada e simplesmente joga esse mercado, certo? Com o Bitcoin, não. Esse Bitcoin ele tem que ser criado de alguma forma, que são justamente pela prova de trabalho dos mineradores. Consequentemente, a sua validação, certo? Então, nessa base de dados, na blockchain, ela fica justamente o hash de quem transacionou e a quantidade de Bitcoin e algumas outras informações, como timestamp, o IP e outras informações relevantes, certo? Então, por exemplo, se eu pego o hash do Carlson e ele sempre usa aquele hash, certo? Para tudo. E se eu for na blockchain, existe blockchain online, certo? Como, por exemplo, a blockchain.info e outros serviços que você consegue verificar através de uma interface web, certo? Simplesmente foi uma API que foi desenvolvido e você consegue consultar as transações, certo? De qualquer hash. Então, se eu pegar o hash da carteira virtual do Carlson e pesquisar por ela, eu consigo ver todas as transações que ele efetivou e quanto ele gastou, certo? E quanto ele tem atualmente na carteira dele, inclusive. Então, essa é uma forma de quebrar o anonimato, certo? Só que eu não sei que é o Carlson, certo? Porque, a não ser que ele me deu aquele hash de alguma forma. Então, se eu não sei quem é ele, por exemplo, mas vamos dizer que o Carlson ele tem um site, certo? core10.com.br, vamos dizer, e ele coloca lá 2 Bitcoin, certo? Para o Politcast, 2 Bitcoin para um projeto específico que ele está desenvolvendo, certo? E aí ele coloca sempre aquele hash, ele sempre usa aquele hash, ele vai em redes sociais, em fóruns e sempre usa aquele hash, certo? Então, uma pessoa pode muito bem associar aquele hash, já que ele está expondo isso, na verdade, né? Mas mesmo se ele não expor, se ele posta com um nickname, por exemplo, em um fórum, numa rede social, e faz uma vinculação daquele hash, eu consigo vincular aquele hash com o Carlson, certo? E eu sei quem é ele, eu consigo quebrar o anonimato, certo? Então, por isso que na ciência da computação é chamado de pseudo-anonimato. É como, por exemplo, um apelido. Vamos dizer que o Carlson tem um bardo e ele usa esse nome bardo em todos os cantos. Uma hora ele vai e faz uma associação, ele coloca na rede social bardo e Carlson Galdino. De alguma forma, eu consigo, então o Carlson é o Carlson, o bardo é o Carlson Galdino. Então eu quebrei o anonimato, certo? No quesito no criptomoedas, isso é bem problemático. Por quê? São dados financeiros, certo? No Bitcoin, por exemplo. Então, se eu sou uma pessoa maliciosa e aí eu sei que o Carlson ele tem 10 Bitcoins, certo? Então, um Bitcoin hoje está quase 10 mil reais. 10 Bitcoins é um dinheiro considerável. Como a carteira ela não tem nenhum dado vinculado, CPF, nome, são hashes, certo? Você cria, quando você adquire esse software, instala, né, e executa esse software, que são as carteiras virtuais Bitcoin, vamos dizer que ele esteja rodando essa carteira no seu laptop, e aí eu, sei lá, sou uma pessoa que eu conheço, que eu sei que o Carlson ele tem 10 Bitcoin porque eu olhei e eu simplesmente posso maliciosamente tentar roubar o notebook dele, certo? E é simplesmente semelhante a uma carteira física. Se eu consigo roubar a tua carteira e tem dinheiro lá, pronto. Esse dinheiro, a não ser que eu seja um cara ético, certo? Eu posso gastar de qualquer forma, que ninguém vai saber. Então eu consigo, por exemplo, roubar o notebook dele e conseguir pegar todos os bitcoins dele, certo? Então isso é uma problemática. Sim, mas para isso precisaria ter acesso aos arquivos, né? Ao arquivo da carteira.
Isso. A informação da carteira, assim, seja pegando notebook, seja instalando um programa espião malicioso que pegue os dados, mas de alguma forma precisa desses dados. Eu preciso da carteira. Se eu pegar o teu computador que tem instalado uma carteira virtual, eu pego esse Bitcoin, certo? Eu já peguei. Então, se eu pegar o teu HD, levar para minha casa e rodar lá, certo? Eu tô com a tua carteira. Eu já posso usar. Inclusive, eu já posso fazer transferência para minha carteira. Que essa carteira ela funciona como se fosse uma conta bancária, né, que você abre. Isso. Só que A diferença é que não tem a burocracia para criar e não tem custo para criar também. Você pode criar quantas quiser, né? perfeito, você pode criar quantas quiser, não tem custo e toda a transação ela é internacional e não existe nenhum tipo de imposto, como IOF ou qualquer outra coisa. Então eu posso comprar um notebook nos Estados Unidos pagando numa moeda única, certo? O valor do Bitcoin é o mesmo valor em todo o mundo, certo? Claro que fazendo o câmbio para reais, para dólar, para euro, mas ele é um valor único que você pode transacionar, certo? E você tem resolução da transação, confirmação da transação em no máximo 10 minutos, certo? A transação pode ser efetivada em no máximo 10 minutos. Claro que a confirmação pode demorar um pouco mais ou não, dependendo da taxa que eu pagar, certo? Mas a transação ela é efetivada muito rapidamente. Considerando que tem operações bancárias que só se efetivam no dia seguinte, né? 10 minutos é um tempo muito curto. Isso. Mas em algum caso, por exemplo, existem várias fragilidades, certo? No Bitcoin, como o anonimato, que inclusive foi tratado na minha dissertação de mestrado sobre isso, justamente. Eu tentei desenvolver um protocolo para poder aumentar esse anonimato e garantir a auditoria, certo? Porque para empresas públicas e até para algumas empresas privadas é importante permitir esse tipo de auditoria para poder verificar se o dinheiro público está sendo direcionado para os fins que realmente foi designado, certo? Então o Bitcoin ele tem algumas essas fragilidades de anonimato. Sim, quando você falou que não há imposto nas transações, assim, nas transações não, na criação, né, da carteira, porque nas transações tem aquele 1 vezes 10 a menos 16, Essa né? taxa. A taxazinha que, para vocês terem uma ideia, 1 centavo de real dá 1,12 vezes 10 a sexta, a menos 6, se eu não me engano. Isso aí. Bitcoin. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 16 é um valor que você precisa fazer 1 milhão, sei lá quantos bilhão de transações para poder descontar 1 centavo das moedas que a gente tem hoje em dia, né, para equivaler. Então é um valor muito pequeno, né? Mas quando você falou de imposto que não haveria, na verdade não há nem como se criar um imposto no Bitcoin, né? Mesmo que um governo queira implantar, ele teria que criar uma outra moeda derivada, né? Inclusive, esse é um dos casos apontados pelo Banco Central. Por quê? O banco, certo? Eles ganham dinheiro justamente fazendo monopólio, certo? Então, ele retém todos o dinheiro, todas as transações passam pelo banco e aí ele consegue acumular esse capital e aí vender em forma de crédito, oferecer, né, crédito, enfim, e várias outras formas que eles tentam adquirir maior valor agregado, certo? Então, o banco, ele precisa centralizar isso. Então, como o Banco Central está tentando estudar uma forma de ganhar dinheiro em cima do Bitcoin, em cima de criptomoedas, certo? Então, eles estão estudando isso. Vale ressaltar que o Bitcoin ele é legal, porque aqui no Brasil, desde 2014, certo? O Bitcoin ele é legalizado oficialmente. Você pode ter uma empresa e transacionar com Bitcoin, comprar em Bitcoin. Em vários outros países ele também é legalizado. Por exemplo, nos Estados Unidos ele é legalizado. Na China ele é legalizado, mas com algumas sanções, certo? No Canadá também, só que, por exemplo, você tem que declarar de alguma forma o que é que você está transacionando, o que é que você está utilizando no Canadá, certo? Então quebra meio que a ideia de anonimato. Na Rússia você pode comprar, mas você não pode ter um estabelecimento que venda e receba Bitcoin, certo?
Então o Bitcoin ele está sendo utilizado muito aqui no Brasil. Inclusive, eu li uma notícia mês passado, se não me engano, que tem um shopping que vai ser inaugurado em Recife, que todas as lojas elas vão receber pagamento, né, e vender também em Bitcoin, certo? Então é o primeiro shopping do Brasil que está utilizando essa ideia de comprar. Só que vai utilizar, Sim, né? que vai ser inaugurado ainda. tipo, eles vão aceitar dinheiro físico também, mas todas as lojas elas vão ter que ter uma carteira Bitcoin, que aí você pode comprar ou vender, certo? Com Bitcoin. Existem vários estabelecimentos no sul, no sudeste. Aqui em Alagoas ainda não achei, certo? Mas com certeza deve ter um ou outro que aceita. Mas existe já hotéis, existe empresas de eletrodoméstico que aceita Bitcoin, certo? E empresas de serviços ligados à tecnologia deve ter já, né? Serviço de hospedagem web, esse tipo de coisa. Sim, tem bastante. Tem muitas empresas que utilizam isso. Tem várias empresas de trabalho remoto, certo? Home office, que pagam em Bitcoin. Inclusive, eu tenho vários amigos, um que eu posso citar, o Vinícius. Ele trabalhou para uma empresa da Escócia, que ele ganhava em Bitcoin, certo? Ele escolheu ganhar Bitcoin, na verdade. E está trabalhando para uma outra que desenvolve o software, que é a Foxbit, que é uma casa de câmbio, que é bem conhecida aqui no Brasil. E ele está desenvolvendo para essa empresa americana, certo? Que ele recebe também Bitcoin. Então tem muita empresa que paga em Bitcoin, que está apostando no Bitcoin. Certo, isso é interessante porque o público geral, acredito que os poucos que ouvem falar de Bitcoin, quando ouvem é ligado a algum crime, né? Como o próprio vírus aí que se espalhou, o WannaCry. Pois é. Mas já saiu muito desse nicho, já está invadindo a área comum. Pois é, antigamente, assim, uma das primeiras aparições do Bitcoin que ele ficou mais popularizado foi com o RoadSeek, né? Que era aquele sistema de vendas de drogas ilegais através da Deep Web utilizando Bitcoin, certo? Porque era irrastreável. Inclusive, até hoje nunca pegaram os criadores no caso o criador, né, do Silk Road pelo Bitcoin, não conseguiram quebrar o anonimato, certo? Mas através de outros meios que a polícia conseguiu chegar no camarada. Mas o Bitcoin, ele sempre foi utilizado, certo? No meio mais underground, e hoje as empresas estão começando a olhar com outros olhos para as criptomoedas, certo? E em especial para o Bitcoin. Existe, inclusive, países que adotaram criptomoedas. Por exemplo, a Somália, que é um país de terceiro mundo, certo? Da África, eles adotaram uma moeda baseada no Bitcoin. Então, é a moeda oficial do país, certo? Então, eles estão utilizando essa criptomoeda em conjunto com a moeda física, certo? Mas eles estão pensando em abolir, mas é uma moeda oficial do país. A Suécia está estudando uma forma de também adotar o Bitcoin ou uma criptomoeda semelhante, e outros países da Europa estão também trabalhando nessa ideia. Agora, no caso da Somália, que já está utilizando, você sabe dizer se essa derivação do Bitcoin é uma derivação que eles encontraram, já criado, ou eles desenvolveram lá, especificamente para o uso deles? Pelo que eu li, eles desenvolveram para usos específicos deles, certo? Ou seja, como existe essa taxa de transação, né? É bem possível se criar uma taxa se criar impostos, né? Se você criar uma moeda derivada. Será que eles já colocaram isso? Sim. Você viu? Eu acho que não, porque a ideia é justamente que o próprio sistema ele cria essas taxas, certo? E para quem as taxas é justamente para quem disponibiliza o seu recurso computacional para poder fazer a validação, a mineração da moeda. Não dá para vincular alguma carteira específica, né? Tem que ser vinculado a alguma atividade que foi desenvolvida. Isso, não dá. Então, dentro da rede, né? Do sistema. Por Bitcoin. Isso que as casas da moeda, certo? Do Brasil, de outros países, estão estudando forma, o Banco Central, estudando formas de conseguir ganhar dinheiro em cima disso, certo? Existem casas de câmbio, por exemplo, no Brasil temos duas, as mais populares, certo? Que é o mercado Bitcoin e a Foxbit. Então, como é que eles ganham dinheiro em cima disso? Na conversão de moeda virtual para física e vice-versa. Então, eu quero comprar Bitcoin. Então, eu vou lá,
pago, sei lá, R$ 1.000 para comprar em Bitcoin, certo? Então eu compro R$ 1.000, só que eu não compro R$ 1.000 diretamente. Existe uma taxa que eles aplicam, certo? Que eles ficam com um percentual de cada compra ou venda que o usuário efetivar, certo? Sim, a gente falou já do WannaCry, falou do caso que você falou aí do cara que investiu o que era pouco na época em Bitcoin e hoje tá um ricão, né? Se Isso. descobriu muito rico. Tem alguns outros casos assim que você lembra interessantes relacionados a Bitcoin? Não que eu lembre agora. Eu lembro de um que eu não sei onde foi, mas foi um cara que estava dando uma entrevista na televisão sobre Bitcoin e ele mostrou a carteira dele, o hash. O hash, ele mostrou como funcionava, ele mostrou a chave secreta também da carteira. Aí disse que em coisa de 5 minutos zeraram. Pois é. Zeraram a carteira dele. Ele cometeu a bobeira, tava explicando, funciona assim e tal, e passou em algum momento na tela. Alguém que estava assistindo que viu nisso uma oportunidade deve ter pausado, né? Pego, copiado os dados e em pouco tempo zeraram. Você viu isso, não? Na opinião, bem engraçado, inclusive. E teve um outro caso que eu lembro que de um cara que tinha uma certa fortuna em Bitcoin e deu problema no HD, que ele perdeu tudo. Você lembra disso? Não, isso é uma das falhas, né? É semelhante a uma carteira, né? Se você perder a Pois sua é. carteira, em algum canto seu notebook for roubado, você perdeu. É parecido com uma conta de banco no sentido de lidar com dinheiro virtual, mas é mais parecido com carteira porque não está numa agência, em uma empresa externa, né? É como você tá para lavar numa máquina uma calça com um monte de dinheiro, né? E com produtos lá que vão destruir o dinheiro. É mais ou menos isso. Você perdeu o HD, se der problema físico no disco, de que danifique o HD, qualquer coisa que aconteça nos arquivos, você perde todo o dinheiro que estava lá. Pois é, então vale algumas ressalvas. Por exemplo, eu não falei anteriormente quando eu falei de carteiras virtuais, mas temos vários tipos de carteiras virtuais, certo? Temos carteiras virtuais offline, que são os clientes bitcoins tradicionais que você instala no desktop ou no celular, certo? Existe as carteiras virtuais online, que são as carteiras virtuais que você usa um servidor web, por exemplo, tem o Coinbase.com, tem blockchain.info, tem várias, certo? Você cria uma carteira virtual no site, o site cria toda a criptografia, cria toda a infraestrutura, certo, de uma carteira, porque ele tem um software rodando lá no servidor, só que essas carteiras online, elas não são confiáveis no quesito de, se algum cracker conseguir invadir o servidor, ele consegue pegar todas as carteiras. Isso ocorreu, inclusive, pronto, já que é um caso engraçado, entre aspas, né? Uma casa... Engraçado para nós que estamos distantes, né? Não para quem estava Com com dinheiro lá. Aí foi bem desesperado. No caso, a Mister Gox, certo? Era uma grande casa, se não me engano, japonesa. Ele era uma grande central, vamos dizer, de carteiras virtuais, certo? De casa de câmbio também. E aí alguns crackers conseguiram invadir e simplesmente roubaram todos os bitcoins de todos os clientes, certo? E tinha muito cliente, era uma das maiores do mundo, certo? De carteiras virtuais do Bitcoin. E aí todos os clientes perderam, certo? Então tem a facilidade de que, como é um serviço web, você de qualquer dispositivo você consegue acessar, porém tem essa fragilidade de segurança. Então qual é o meu conselho? Se for utilizar um online, utiliza e deixa só um pouco de Bitcoin lá, só para você transacionar emergencialmente. Mas usa a sua carteira offline no seu computador criptografado com backup, certo? Para que não ocorra um acidente como queimar um HD e você não ter um backup daquilo, certo? Uma outra... É só você pesquisar como fazer backups com muita segurança, né? E fazer backup criptografado da carteira. Isso aí já, em tese, já resolve, né?
Perfeito. Inclusive, tem um novo tipo de carteira que foi criado recentemente, que é chamada de carteira virtual Cold Store. Como é que seria essa funcionalidade? É uma carteira virtual que você nunca conecta online, certo? Por quê? A única forma de você estar seguro é se você estiver offline, certo? Não existe nada 100% seguro, inclusive. Mesmo offline. Então, qual é a ideia? Você sempre se tornar offline e você faz uma sincronização através da rede interna com um cliente que está lá no seu computador, certo? Através de uma LAN. Dessa forma, você consegue ter uma cópia da blockchain, certo? Mas nunca vai transacionar direto com aquela carteira. Vai ser como se fosse uma poupança que você deixa guardada lá no seu HD criptografado com vários backups. Você tem uma outra carteira no seu computador que você tem uma quantia considerável que você faz mais transações do dia a dia, certo? E se você quiser uma online, num site com pouquíssimo Bitcoin lá, ou quase nada, uma fração deles, alguns satoshis, por exemplo, para você transacionar para algo emergencial, certo? Ou então não usa online, usa só a offline e a cold store, que é o ideal. Sim, aí o conceito de conta poupança no mundo Bitcoin. Mais ou menos isso. Depois da Bitcoin apareceram várias outras alternativas. Agora as criptomoedas parecem sofrer, entre aspas, da mesma situação que os aplicativos e soluções de redes sociais, né? Por mais que de repente possa parecer alguma muito melhor tecnicamente, o que vai definir o valor real é o quanto ela está sendo usada. Não, não importa tanto a diferença técnica, a menos que seja encontrado problema mesmo nela, né? O que vai importar mesmo é a quantidade de usuários. Então eu acho que está longe de o Bitcoin ser batido por outro concorrente, né? Perfeito. Hoje em dia, existe mais de 500, certo? Criptomoedas. Isso chegando na casa, inclusive, de 1.000 tipos de criptomoedas diferentes, com diversos tipos, certo? Por exemplo, tem criptomoedas para recursos de rede. Por exemplo, você quer um servidor e você quer storage, por exemplo. Então, você paga com esse tipo de moedas que calculado baseado em tipo de recursos de rede. Uma dessa moeda está sendo criada pela MadeSafe, que inclusive esse Vinícius que eu tinha comentado trabalhou nela, certo? Tem vários tipos, tem Litecoin, tem Darkcoin. Eu acho que Litecoin, inclusive, é a mais popular dessas outras, né? A Litecoin e a Darkcoin, que também é chamada de Dashcoin, certo? Estão crescendo. São das mais populares. Existem outras, e tem o Ethereum, certo? O Ethereum, que também é bem conhecida, Dogecoin, tem várias, tem muitas mesmo. Inclusive, vale ressaltar que existem cartões de crédito e de débito, certo? Que você consegue pagar com Bitcoin, você consegue colocar crédito, certo? Ou débito, no caso, nesses cartões e você consegue transacionar e fazer a conversão para dólar ou euro automaticamente, e até reais. Um desses exemplos é a ADV Cash, certo? Que é um cartão de débito Bitcoin, e a Visa e a Mastercard, inclusive, eles já lançaram cartões de crédito e de débito que aceita pagamento e faz transações com Bitcoin. Para fechar aí, você quer mandar algum recado para aqueles usuários Windows que tinham uma carteira salva no computador e foram atacados pelo WannaCry? Pronto. Meu recado é: use software livre, de preferência aqui no Linux. Use criptografia em tudo, certo? Faça backup regularmente. Com Bitcoin, como eu tinha falado, utilize uma carteira offline e uma cold storage para forma de poupança, certo? Nunca, de forma alguma, use o mesmo hash em uma transação, porque dessa forma você se torna anônimo dentro da rede Bitcoin. Claro que existem algumas propostas que tentam trabalhar essa parte do anonimato, mas de preferência sempre gerar um novo hash para cada nova transação. Utilizar proxy,
quando você estiver navegando, porque dentro da rede P2P do Bitcoin, o teu IP ele é visto publicamente. E se alguém conseguir fazer uma linkagem do IP com o hash, você consegue quebrar o teu anonimato, entre aspas, certo? Então, sempre utilizar um proxy de preferência, para poder esconder um Tor, por exemplo. E sempre tentar transacionar, trabalhar e receber em Bitcoin, certo? Tentar minerar, enfim, tentar usar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, porque no meu ponto de vista é o futuro, certo? O dinheiro físico vai existir durante muito tempo, mas a tendência é que realmente as empresas, o governo e outros partam justamente para essa ideia de moedas virtuais, porque nós já vivemos nessa era, certo? Então, muita gente não paga mais com dinheiro físico, você paga geralmente com cartões de crédito, cartões de débito, que é um tipo de moeda virtual, só que não é uma criptomoeda, certo? Como o Bitcoin. E, e é isso, sempre utilize dados abertos, sempre utilize software livre e sempre utilize alguma forma de criptografia, nem que seja o mínimo possível, mas utilize e apoie criptomoedas porque esse é o futuro. Sim, olhando aqui rapidamente, Satoshi Nakamoto tem na Wikipédia, né, tem algumas especulações sobre quem poderia ser, né? Tem algumas Tem o tal de especulações. Nick Szabo, o outro é Dorian Nakamoto, Ralph Finney, vários candidatos aí suspeitos de serem Existem ele. vários candidatos, até então já cogitaram que era uma universidade, já cogitaram que eram professores de uma faculdade de renome, já falaram que Satoshi Nakamoto era realmente Satoshi Nakamoto, um japonês que acharam que tem esse sobrenome Nakamoto. Enfim, dizem que ele não é o japonês, ele é o chinês, e tem muitas especulações, mas até hoje ninguém conseguiu Nada quebrar esse certo ainda. anonimato. Não. Não, e outra, talvez o fato de ter sido um anônimo tenha ajudado a dar confiabilidade para a moeda, né? Porque, assim, de repente Daniel cria uma criptomoeda revolucionária, só que ele mesmo criou sei lá, umas 100 unidades lá de dinheiro, 1000 unidades logo no começo. Aí o pessoal que vai entrar depois vai dizer, epa, será que isso aí não é uma armada que depois, né? Se não é uma pirâmide. É uma pirâmide. Pois é, então essa ideia, vale ressaltar que todos os desenvolvedores do Bitcoin, o código-fonte do Bitcoin está no GitHub, certo? Bitcoin Core, Bitcoin-Core, e todos os desenvolvedores que estão contribuindo para o desenvolvimento do Bitcoin, da rede, das moedas, eles estão disponíveis lá, certo? Mais ou menos uns 15, 16 desenvolvedores oficialmente, fora os outros contribuidores, com exceção do Satoshi Nakamoto, que é desenvolvedor também, então ele é programador de alguma forma. Ah, ele continua nativo? Ele não tá lá, certo? Ah, tá. Ele não tem uma conta específica, porque a ideia é que ele se torne anônimo. Senão, de alguma Mas ele forma, continua atuando. sim, ele contribui, ele continua atuando, só Olha só. que ninguém sabe realmente quem é, certo? Então, essa é a ideia. Inclusive, o Bitcoin ele aceita qualquer tipo de contribuição, certo? De código, documentação, através de uma chamada de BIP, que é Bitcoin Improvement Enhancement, alguma coisa assim, que é basicamente uma proposta que você envia, certo? Com a ideia. Se você é programador, você pode enviar patch, certo? Com código, ou então se você não é, você pode enviar ideias, e aí os desenvolvedores vão debater aquelas ideias, e aí ela pode ser incorporada na próxima release do Bitcoin ou não, certo? Então é público, então qualquer pessoa pode contribuir com o Bitcoin. O código-fonte está lá, é software livre, certo? E essa é a ideia. É isso aí. Não, eu vi que tem uma tal de anarcocriptografia, né? Ou é criptonarquia, alguma coisa assim. Criptonarquia é um movimento, né? É uma pauta, assim, se tiver alguém que domine isso, é uma pauta para outro programa, né? Mas Acho que é existe. interessante. Mas é isso, então política faz parte da vida e criptografia também. É isso aí. E até a próxima.